Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Tributário em Jogo. Recentemente, na semana passada, foram anunciadas com um enorme barulho para começar 2023 já na agitação, algumas medidas pela equipe econômica do governo federal para compor um cenário de recuperação fiscal. Algumas delas foram aplaudidas, bem-vindas, até dentro dessa tendência de estímulo à transação. Ampliaram-se também as possibilidades para a denúncia espontânea e outras medidas dentro desse pacote já foram recebidas com um pé atrás, com bastante críticas, e hoje o objetivo do vídeo é comentar uma dessas alterações que tem recebido bastante críticas, a exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS. Então, em primeiro lugar, uma pequena circunstância, vamos circunstanciar o debate, né? Primeiro, a gente está falando das contribuições para o PIS e a COFINS, que são contribuições sociais, uma espécie tributária de competência da União Federal e que tem por capacidade a de onerar receita ou faturamento. Mais especificamente, no seu regime de origem, que é o regime cumulativo, as contribuições elas oneram faturamento. Já no regime não cumulativo, que foi instituído alguns anos após, aí elas têm uma base mais ampla, que é receita. Receita não coincide com faturamento, isso já foi até, inclusive, um debate na época que só tinha o regime cumulativo, mas o Supremo ele chegou a julgar, validando o entendimento de que essa base tributável no regime cumulativo era mais restrita e a base tributável pelo PIS e a COFINS no regime não cumulativo é receita, é mais ampla e tem validade no termo constitucional, no autorizativo constitucional de incidência sobre receita, porque ela foi um regime que veio a ser editado após a emenda constitucional 20, que colocou isso na Constituição. Bom, beleza, esse não é o ponto, isso foi só um panorama que mostra que essa é uma discussão, esse é um debate que acaba sendo relevante para quem apura os contribuintes que apuram suas contribuições no regime não cumulativo, porque, afinal, a gente está falando sobre apropriação de crédito, né? Então, regime não cumulativo. O contexto da controvérsia, ele remonta a um marco temporal bastante específico, e que na história do PIS e da COFINS, no nosso sistema tributário nacional, é super importante, que foi o julgamento do Supremo do tema de repercussão geral número 69, que ficou conhecido como a tese do século. Tese do século, porque o impacto orçamentário, a representatividade em números dessa tese foi gigantesca. Debateu-se sobre a possibilidade de inclusão ou a necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo desses tributos, do PIS e da COFINS. E a tese fixada foi no sentido da exclusão do ICMS. Agora, o que é interessante? Primeiro, o Supremo, no tema 69, não falou nada de apuração de crédito. Ele estava analisando a composição da base de cálculo dos tributos. E aí, o que aconteceu? A Fazenda, ela vinha batalhando fortemente contra essa tese, até mesmo por conta do viés orçamentário, do impacto que isso ia ter, não só por conta da tese em si, mas porque esse raciocínio, uma vez respaldado pelo Supremo, deu ensejo a uma série de teses filhotes. Então, realmente, a Fazenda tinha uma certa preocupação com os caminhos que essa tese acabaria percorrendo. E uma vez que julgados os embargos de declaração, lá no tema 69, aí a Fazenda teve que se dar por vencida nesse quesito, mas ela começou a olhar para os desdobramentos, tá? Tentar contingenciar desdobramentos. Beleza. Um deles foi exatamente a apuração do crédito das contribuições. Qual foi o racional? Bom, se o contribuinte tem o direito de excluir o ICMS da base de cálculo dos tributos, então ele também deve excluir da base de cálculo do crédito, tá?
e por uma questão de coerência, por uma questão de neutralidade. E aí, com isso, com base nesse racional, foi editado o parecer COSIT 10/2021, no qual a Receita estava exatamente exigindo a exclusão do ICMS na apuração dos créditos de PIS e COFINS, como uma condição de coerência e neutralidade. E isso foi um problema. Por quê? Sem entrar no mérito de ser bom ou ruim, será que existe lastro legal para essa obrigação? Para o contribuinte ser obrigado a incluir o ICMS na base de cálculo dos seus créditos? Excluir, desculpa. E fora a discussão do lastro legal, será que isso está dentro do alcance do precedente? Quando o Supremo julgou o tema 69, ele falou algo, havia algum pronunciamento no acórdão que dava ensejo a esse racional de paralelismo? Pois bem, e aí nasceram essas duas críticas ao parecer 10/2021. Primeiro, o precedente do Supremo nada fala sobre a apuração de créditos. Ele não entra nesse mérito. Então, ele não pode ter nenhuma força vinculante. A vinculatividade dele tem outro alcance, tem outro escopo, tá? Segundo, tudo bem, ainda que o Supremo não tenha entrado nesse mérito, se a gente pudesse extrair esse racional de algum lugar da legislação, tudo bem. Aí faz sentido aquilo preconizado pela Receita. Mas essa exigência de paralelismo entre a apuração da base dos tributos e a apuração da base dos créditos não encontra morada na legislação do PIS e da COFINS. Ao contrário, a legislação do PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, traz parâmetros distintos para mensurar, para identificar o que é crédito de PIS e COFINS e o que é base tributável pelo PIS e pela COFINS. Base tributável é receita. O que gera crédito são as despesas com determinados itens que estão lá listados no artigo 3º das suas respectivas leis. Artigo esse que, especialmente o inciso 2º, que geram várias controvérsias também bastante complexas. Outras controvérsias que não dizem respeito ao que a gente está comentando agora. Mas o que é interessante de visualizar é exatamente que existem critérios distintos. E não existe, ao lado disso, nenhuma outra norma que exija paralelismo. A gente pode, talvez, buscar algo na isonomia, mas ainda assim é um esforço que acaba atribuindo a um princípio uma abstração um pouco abusiva. Então, não seria um racional possível dentro do nosso contexto legislativo. E aí, com isso, o parecer SEI 12.943 de 2021, ou seja, o interregno temporal até foi bastante curtinho entre esses atos, foi certeiro na retificação do parecer COSIT 10 de 2021. Então, ele corrigiu aquele parecer anterior para esclarecer que, efetivamente, não há lastro legal para exigir a exclusão do ICMS na apuração dos créditos. O que é interessante é até ver que os dois argumentos são esses. O fato de o precedente nada dizer a respeito da apuração do crédito, então não dá para extrair nenhum racional vinculante dali. E o fato de que a lei não traz nenhum tipo de exigência de paralelismo, não tem base legal para a Receita obrigar a exclusão do ICMS. E isso até contrariaria o que a lei diz, porque a lei assume como parâmetro a despesa com aqueles itens elencados, e a despesa, por uma questão de o ICMS estar embutido nos preços, ela estava ali, né? Aquele custo estava ali. Beleza. E, de fato, se a gente for nas entrelinhas, dá para perceber que reconhece-se que essa falta de paralelismo até seria ruim, mas nem tudo que é ruim é inconstitucional. Até tem aquela
nem toda política ruim, política fiscal ruim é inconstitucional. Tem até aquela frase célebre de um dos ministros da Suprema Corte norte-americana: stupid, but constitutional. Então, pelas entrelinhas desse parecer, a gente vê que é mais ou menos nesse caminho que eles balizam ali a conclusão. Esse parecer não tinha força normativa vinculante, né? Então, a administração fiscal federal não ficava amarrada àquelas razões, mas logo após, com a edição do parecer C 14.483, aí sim foi ratificado o entendimento do parecer predecessor, com a subscrição do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, com força vinculante, de acordo lá com os artigos 19 e 19A da Lei 10.522 de 2022. Beleza, até aí, depois desse ato, a comunidade, né, da advocacia tributária começou a prescrever com segurança a exclusão do ICMS, a inclusão do ICMS, né? Pode manter, não precisa excluir, essas eram as prescrições, e agora com segurança por conta da base num parecer da PGFN que tinha força vinculante. Mas ainda assim, muitos contribuintes, por conta de não haver um autorizativo legal, não se sentiam plenamente confortáveis, então a gente tinha razoável segurança, mas o contexto de segurança jurídica não era, digamos assim, o ideal, tá? E aí, no finalzinho do ano passado, a gente teve um capítulo a mais que consagrou a segurança jurídica do contribuinte para proceder aos cálculos, à apuração dos seus créditos de PIS e COFINS com o ICMS incluso na base, que foi a edição da Instrução Normativa da Receita 2121, autorizando expressamente a inclusão do ICMS na apuração dos créditos. Beleza. Começou-se o ano, e dentro desse pacote de recuperação fiscal foi editada a medida provisória 1159, que alterou as leis do PIS e da COFINS para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos. Isso foi bastante criticado, tem sido bastante criticado. Alguns criticam a técnica implementada, porque foi determinada a exclusão do ICMS per se, foi determinada o não cômputo do ICMS no cálculo dos créditos. E mas o grande ponto é o seguinte: ela observa a anterioridade. Foi uma alteração nas leis, né, para ser precisa, em ambas as leis do PIS e da COFINS. E por essa razão, ocorreu uma mudança de política fiscal, né? E com isso, muitos falam, a medida contraria a Instrução Normativa 2121, mas uma coisa é lei, outra coisa é o ato infralegal. Uma coisa é lei, outra coisa é instrução normativa. E se está sendo observada a anterioridade, qual a crítica que a gente pode aplicar ao caso? Então, talvez aqui estejamos diante de uma questão de boa política ou má política, e não exatamente de licitude ou de constitucionalidade. Me parece que a medida é rígida e é possível debater sobre a conveniência, mas política fiscal é política, é discricionariedade em alguma medida, e essa tem, inclusive, uma razão declarada, que é uma razão arrecadatória. E, fora isso, pelo menos ela tem o condão de pacificar uma situação em uma das suas correntes. No caso, a corrente fiscalista, mas pelo menos a pacificação já é uma vantagem para o contribuinte que, no Brasil, vive um contexto de bastante litígio. É isso, gente. Se vocês tiverem críticas, perguntas, mandem para a gente, que a gente adora fazer os desdobramentos desses debates com vocês.